A Bíblia guarda alguns dos mistérios mais profundos da história humana, mas poucos são tão enigmáticos quanto os 4 versículos que mencionam um povo misterioso chamado Nefilins. Eles aparecem, de repente, sem explicação detalhada e desaparecem com a mesma rapidez, deixando para trás um rastro de perguntas que atravessa séculos. Gigantes? Heróis da antiguidade? Seres sobrenaturais? Quem eram eles realmente? Para descobrir, precisamos voltar para um dos momentos mais dramáticos das Escrituras, os dias que antecederam o dilúvio. A humanidade crescia e enchia a terra, mas algo estranho começou a acontecer. O capítulo 6 de Gênesis abre com uma cena inquietante. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres. Logo depois, o texto afirma que, naqueles dias, havia na terra os Nefilins, homens poderosos, famosos, figuras de renome. Mas quem exatamente eram essas pessoas? E por que aparecem exatamente no momento em que o mundo estava prestes a enfrentar o maior juízo da história? Essa simples pergunta abre um dos mistérios mais discutidos da Bíblia. A primeira chave para entender o enigma está na expressão filhos de Deus. O texto não explica diretamente quem eles eram, então a Bíblia como um todo precisa ser usada para interpretar. A partir das pistas disponíveis, surgem 3 explicações possíveis, todas tentando entender o que acontecia naquele período turbulento. A primeira possibilidade interpreta filhos de Deus como seres celestiais, uma expressão que aparece também no livro de Jó para se referir a seres espirituais. Esse entendimento aparece em tradições judaicas muito antigas e tenta explicar por que os descendentes dessa união seriam figuras tão excepcionais. Mas essa interpretação abre mais perguntas do que respostas. A Bíblia descreve anjos como seres espirituais, e a própria Escritura afirma que eles não se casam. Além disso, nenhum texto bíblico mostra anjos gerando filhos com humanos. Por isso, muitos consideram essa visão mais simbólica do que literal. A segunda explicação está mais ligada ao contexto imediato de Gênesis. Quando analisamos os capítulos anteriores, percebemos que a narrativa mostra 2 linhagens humanas se desenvolvendo. Uma associada à busca por Deus, descendente de Sete, e outra marcada pela violência e rebeldia, descendente de Caim. Assim, filhos de Deus seriam pessoas da linhagem que buscava o Senhor, enquanto filhas dos homens seriam mulheres da outra linhagem. Essa mistura entre o que era sagrado e o que era corrompido representaria uma queda moral crescente. O resultado seria uma sociedade tão distorcida que precipitava o juízo divino. Essa leitura é considerada muito coerente com o próprio fluxo narrativo da Bíblia, porque conecta o texto com a história humana que está sendo contada desde o Éden. A terceira possibilidade olha para o contexto cultural da época. Em muitas civilizações antigas, reis e governantes eram chamados de filhos de Deus, porque se consideravam descendentes diretos de divindades. Esses governantes tomavam mulheres de quaisquer famílias que desejassem, como demonstração de poder e domínio. Se essa leitura for aplicada ao texto, filhos de Deus seria um título usado para descrever governantes despóticos que dominavam violentamente a sociedade pré-diluviana. Nesse caso, os Nefilins apareceriam como guerreiros poderosos ligados a essa elite. Mas quem eram, afinal, os Nefilins? A palavra em si já é um mistério. Algumas traduções dizem gigantes, outras preferem valentes, poderosos ou até os caídos, dependendo da raiz hebraica considerada. O que sabemos é que Gênesis descreve essas figuras como homens de renome, personagens marcantes da antiguidade. A Bíblia menciona esse termo somente mais uma vez em Números 13:33, quando os espias enviados à terra de Canaã afirmam ter visto gigantes e dizem que eram tão grandes que eles se sentiam como gafanhotos. Mas há um detalhe importante. É possível que os espias estivessem exagerando por medo, já que o próprio texto mostra que eles retornam aterrorizados
e tentando desmotivar o povo. Ou seja, talvez o termo Nefilim tenha sido usado apenas como referência a guerreiros gigantescos e impressionantes, e não necessariamente aos mesmos seres citados em Gênesis. Isso mostra como o mistério é ainda maior do que parece. Apesar de toda a curiosidade que os Nefilins despertam, o objetivo principal do texto bíblico não é contar a história deles. Na verdade, o foco está em algo muito mais profundo, o estado moral da humanidade. Gênesis destaca que a maldade humana havia se multiplicado de forma tão intensa que Deus decide decretar juízo. O mundo estava completamente corrompido, violento, distorcido, e os Nefilins parecem ser apenas um sinal dessa sociedade fragmentada e distante de Deus. No meio desse caos, um detalhe impressionante surge. Um único homem encontra graça diante do Criador. O seu nome é Noé. Enquanto todas as histórias humanas caminhavam para a destruição, Deus preparava um novo começo. É como se o autor do texto estivesse dizendo: esqueça os gigantes, esqueça os mitos, esqueça os poderosos da antiguidade. O verdadeiro foco é o Deus que julga e o Deus que preserva. Quando olhamos para Gênesis 6 como um todo, percebemos que esse misterioso parágrafo sobre os Nefilins funciona como uma espécie de sinal vermelho piscando na porta da história. Ele anuncia que algo muito errado acontecia na Terra. Ele prepara o leitor para a decisão divina de purificar o mundo por meio do dilúvio. Os Nefilins podem ter sido gigantes, guerreiros famosos, líderes violentos ou apenas homens impressionantes que se destacaram em uma sociedade em decadência. O texto não nos dá todos os detalhes, e talvez isso seja de propósito. O mistério permanece alimentando a imaginação até hoje. O que importa é que enquanto o mundo afundava moralmente, Deus começou a escrever uma nova história. E no meio desse caos, a figura de Noé brilha como um lembrete de que, mesmo nos tempos mais sombrios, sempre existe graça, propósito e um plano maior se desenrolando. Esses 4 versículos enigmáticos continuam ecoando pelos séculos, porque nos lembram que, por trás de cada mistério bíblico, sempre existe uma mensagem maior para quem está atento. E os Nefilins continuam sendo uma das pistas mais intrigantes de toda a narrativa bíblica.